26. Martin Buber. 8 de fevereiro de 1878 – 13 de junho de 1965. Pensador austríaco-judeu que desenvolveu uma filosofia do diálogo baseada na relação eu-tu, um sionista que desejava um Estado binacional para a Palestina. Martin Buber esteve entre os primeiros existencialistas religiosos, e foi o primeiro judeu deles. Em sua filosofia e na sua política, ele promoveu o valor do diálogo entre indivíduos, grupos e nações. Seu trabalho mais importante é Eu e Tu, 1923, que conquistou grande número de leitores da tradução inglesa. Durante os anos 1960 e 1970. Buber era um homem religioso que lutava com a ortodoxia judaica. Ele se voltou para a filosofia, lendo Kant, Kierkegaard, Feuerbach e Nietzsche. Foi particularmente atraído pelo livro de Nietzsche O Nascimento da Tragédia, 1872, por conta de seu tratamento dos modos de vida ou expressão apolíneos e dionisíacos, que podem ser entendidos como a tensão que existe entre pares opostos, como pensar e sentir, ou entre as artes plásticas e a música. Relações eu-tu. O que Buber captura em Eu e Tu é um momento na compreensão do que significa ser um ser humano, entre o idealismo de Kant e o existencialismo de Heidegger e Sartre. Utilizando um estilo aforístico que devia muito a Nietzsche, Buber estava interessado em situar a existência humana em um reino que desse conta da subjetividade humana e que ao mesmo tempo assegurasse que o mundo dos objetos constituído pelo isso mantivesse um lugar adequado. Relações eu-isso podem ser traduzidas grosseiramente como as que são obtidas entre pessoas e objetos, ou entre uma pessoa que aborda outra pessoa como um objeto, como no conceito sartreano do outro. Relações eu-tu se referem àquelas em que uma pessoa se relaciona com outra em seu ser completamente humano, tomando-a como sujeito, e não como o meio para um fim, um conceito vislumbrado pelo filósofo alemão Ludwig Andreas von Feuerbach. Ao desenvolver o princípio dialógico do eu e tu, Buber acreditou ter revelado uma estrutura subjacente do ser que se encontrava aquém ou além da linguagem. Na tradição teológica judaica, o nome de Deus tradicionalmente não é dito. A Torá refere-se a Deus como um Javé, traduzido na Bíblia do Rei James como eu sou o que sou, e em outras como eu sou quem sou. No entanto, Buber não somente diz o nome de Deus em seu trabalho como também o encontra. Ele defendia que, em relações eu-tu, de fato se depara com Deus. Não necessariamente se encontra Deus quando se procura nos caminhos tradicionais da oração e meditação, afirmava Buber. Em vez disso, Deus nos encontra, inesperadamente, no processo do diálogo humano. Deus aparece nesse momento de intersubjetividade humana completamente interativa. Conciliação e comunitarismo. Buber demitiu-se do seu cargo de professor na Universidade de Frankfurt em 1933, em protesto à ascensão de Hitler ao poder. Como a filósofa política germano-americana Hannah Arendt, Buber era um sionista cultural. Sua resposta ao nazismo foi dedicar-se à educação judaica adulta. Ele emergiu na tradição hassídica, na qual encontrou um modo autêntico de estar entre a crença e a prática religiosas. Com o filósofo e teólogo Franz Rosenzweig. De 1886 a 1929, ele traduziu a Bíblia para o alemão. Buber passou por dois momentos de perda decisivos. Um deles foi quando se viu forçado a deixar a Alemanha e partir para a Palestina. Em 1938, Buber amava a filosofia e a literatura alemãs e era mestre no idioma alemão, sua língua materna. O outro momento de perda aconteceu quando Buber tinha 3 anos de idade. Seus pais se separaram, e ele nunca mais viu a mãe. Este tipo de trauma frequentemente inicia uma reação negativa em uma criança, causando talvez um sentido corrompido de si mesmo, ressentimento em relação a outras pessoas ou dificuldades de se relacionar. Mas a reação de Buber foi inteiramente diferente. Ele transformou na missão
de sua vida promover o diálogo e encontrar caminhos para restaurar a comunicação onde ela estivesse corrompida. Desse modo, quando fugiu da Alemanha nazista em 1938 e chegou à Palestina, ele passou a defender a criação de um Estado binacional que incluísse judeus e árabes. Seria possível dizer que ele aplicou sua filosofia Eutu no campo religioso, lançando-a ao outro sem excluir ninguém. Após a fundação de Israel, Buber deu aulas na Universidade Hebraica de Jerusalém. Seu livro Caminhos da Utopia, 1946, mostrou que ele era um dos primeiros a propor o comunitarismo, uma abordagem eticamente fundamentada à organização social e à ação política. Seu comunitarismo é definido por sua crença de que relações e esforços conjuntos, mais do que ações individuais, são forças positivas na construção de sociedades. À medida que se desenrola o século XXI, é provável que o trabalho de Buber seja redescoberto, de modo a ocupar uma posição mais proeminente no cânone da ontologia e da teologia filosófica, no mínimo. Porque sua elaboração do ser e do fenômeno da intersubjetividade em conjunto com o também existencialista religioso Gabriel Marcel, de 1889 a 1973. É atrativo para estudantes de todas as fés, ou de nenhuma. Se o tu é dito, o eu da combinação eu-tu é dito junto com ele. Se o isso é dito, o eu da combinação eu-isso é dito junto com ele. A palavra primária eu-tu somente pode ser dita com todo o ser. A palavra primária eu-isso jamais pode ser dita com todo o ser. Martin Buber, Eu e Tu, 1923.